e curioso, porque muita gente tem a seguinte questão: quantos filhos eu devo ter? Um, dois, nenhum? Tem gente que diz que a gente não deve nem pensar em filhos, tem que curtir a vida, porque filho dá muito trabalho, né? E claro que a gente não escuta isso, a gente tem que ir para a Bíblia. E se fôssemos pensar assim, eu já adianto, nenhum de nós, sério, diga uma coisa dessa não. Eu esqueci de perguntar a ele. Foi? Todos os irmãos aqui já ouviram essa? Já? Só a irmã Elizabeth? Ah, não, estou falando da lição da revista. Eu estava todo empolgado, agora sim, eu olhei nos vídeos da igreja e aí só tinha lá culto doméstico. Eu disse, pronto, só tem culto doméstico, então a próxima é a dos filhos. Mas vejam só, mas aí a gente dá, já que só a irmã Elizabeth já ouviu, se ela ouviu, então ela vai ser questionada mais, porque ela já sabe. Então qualquer dúvida eu digo, procure a irmã Elizabeth, porque ela ouviu com Pedro, viu Pedro? E ela sabe. Mas aí os demais irmãos não ouviram, então a lição 8, vamos para 8, viu, irmã Elizabeth? Pode ser? Pode ser? Pronto, então vamos embora. Salmo 127, o salmo de sabedoria e um salmo que tem muito a dizer à família. Abra a sua Bíblia. Hoje o nosso tema é: quantos filhos devo ter? Né? Você que está aí com esse questionamento, talvez pensando, né, em quantos filhos vai ter na sua família, ou se vai ter ou não vai ter, nós hoje meditaremos então sobre esse tema e iremos ler esse salmo, Salmo 127, que é um salmo de Davi, onde ele nos fala da sabedoria, né, do bom proceder. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vou repetir. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua santa presença nessa noite e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Alimenta, Senhor, nosso espírito, dá-nos direção, lança luz em nós nesse mundo de trevas em que vivemos, de tantos conceitos equivocados, Senhor, de tantos pensamentos que destoam completamente da Tua palavra e que afetam os nossos relacionamentos e as nossas famílias. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor deseja para os nossos lares, para as nossas famílias. Eu te peço assim, recebe a nossa gratidão em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Então, meus irmãos, quantos filhos devo ter? Né? Eu acho que todo mundo aqui já tem filho, né? Já teve filhos aqui, né? Tem alguns ainda que estão esperando mais ainda, né, Axa? Né? Mais filhos. Então, nós iremos meditar nesse tema, que é um tema extremamente relevante para os nossos dias. O censo de 2022, meus irmãos, revelou que as famílias no Brasil são compostas, em média, por 3 pessoas. Olha só, por pai, mãe e mais um filho. Em 1º de outubro de 2023, um site, que é o site da BBC, publicou a seguinte matéria, escute: por que cada vez mais casais escolhem ter filho único, apesar de pressão e estigma? Né? Ali o articulista descreve de forma positiva a atitude de um casal ter um filho e aponta que o Brasil registrou uma queda na taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade?
é a quantidade de filhos que uma família planeja ter. Sabe quanto é que está a taxa no Brasil, irmãos? 1,6 filhos por mulher. Isso quer dizer que na mente de uma mulher, pegando todas elas, a média é que elas queiram ter 1,6 filhos, né? Não existe metade de uma criança, mas aí são dados estatísticos para vocês perceberem que a maioria não quer ter 2 filhos. Se a gente já tem 2 filhos, já é um número até, né, fora do normal. E quando você tem 3, aí é que fica fora do normal mesmo, viu, Axel? Quando a gente chegou no terceiro, eu lembro que as pessoas diziam assim, 3, né? Como fosse a coisa mais improvável, mais absurda que se poderia falar. Meus queridos irmãos, é claro que essa ideia de ter poucos filhos, né, e de dizer, olha, só tem que ter pouco, que a melhor vida é ter um filho e meio, né, como diz aqui a estatística, isso não condiz com a palavra do Senhor. A Bíblia, nós iremos ver, ela nos fala que filhos são bênção de Deus, filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, irmãos, galardão do Senhor, é o fruto do ventre que Deus assim dá. Ao que parece, meus irmãos, a tendência de ter poucos filhos cresce no mundo, não é só no Brasil. Até na China, onde o governo flexibilizou o número de filhos, porque antigamente só podiam ter, se eu não me engano, 2 filhos, né? E tinha que ser um de um sexo e outro, né, de sexos diferentes. A China abriu agora e disse, não, vocês podem ter mais, porque eles perceberam que a população está envelhecendo e estão sem força de trabalho. Então eles disseram, agora vocês podem ter mais filhos. Mas aí o que é que impressiona, irmãos, é que as pessoas, mesmo assim, o governo flexibilizando, eles não querem, as pessoas não querem. Entre os cristãos não tem sido diferente, né? Tem gente que diz, não, eu não vou ter filhos, tem outros que dizem, tem um filho, acabou-se, daqui para frente eu não vou ter mais filho. Meus irmãos, é fácil encontrar até mães cristãs dizendo que pararam no primeiro filho, ou quando engravidam, apesar de terem tomado todos os remédios do mundo, ficam imensamente decepcionadas quando estão grávidas. Não sabem elas que toda essa tristeza e essa decepção, ela é lançada sobre a criança, né? Emocionalmente, a criança já tem um vínculo emocional ali com a mãe, e a mãe que olha para a barriga e diz, eu não te quero, criança, eu não te quero, menino, né? Ela já lança sobre aquela criança, né, todo um peso de decepção e de frustrações, que eu não posso falar cientificamente, eu não sei o quanto isso afeta, mas que pode, né, ali tá participando da formação daquela criança, né, pode, né, dado a questão do corpo, né, que está ali em relação com a criança. Sendo cristãos, irmãos, que dizem seguir a Escritura, como deve ser então a reação a tudo isso? Será que devemos concordar e dizer, não, a gente só tem que ter um filho, acabou e por aqui parar? Será que a gente vai na onda de dizer, não, é melhor não ter filhos, é melhor viver a nossa vida para curtir o mundo, sem ter o peso de uma criança? Muito longe disso, né, meus irmãos? Acho que nós devemos olhar para essa lição aqui e perceber que esse assunto é um assunto que a gente não vai esgotar totalmente aqui, mas eu acredito que o que a palavra do Senhor nos ensina e que nós iremos meditar nisso é suficiente para que a gente já comece a avaliar as nossas decisões. Então vamos começar, meus irmãos, aqui vendo o que a Bíblia diz sobre filhos, né? O que é que a Bíblia diz sobre filhos na Bíblia? Letra A, que é o primeiro ponto, observe na sua lição. Primeiro, os filhos são formados por Deus e são bênção de Deus. Irmãos, nas Escrituras, a palavrinha filhos vem de uma palavra hebraica, ben, né? Ben, e de uma palavra aramaica, bar. Toda vez que você lê na Bíblia um nome como Barrabás, né? Barnabé, esse bar aí é uma palavrinha, um prefixo hebraico que diz filho de. Então, Barnabé é filho de Nabé, entendeu? Barrabás, filho de Rabás, é uma expressãozinha, né, hebraica não, aramaica, usada para isso. E aí, meus irmãos, é de amplíssima utilização no Antigo Testamento essas palavras.
e também no Novo. Além de filhos carnais, essas palavras podem designar também descendentes, né? Como é no caso de Jesus, que é chamado filho de Davi. Filho de Davi. Então está falando do quê? Aquele que vem da descendência de Davi. Não é que Jesus tenha sido gerado por Davi, mas pela descendência de Davi foi que veio o Cristo, o Messias. Essa palavrinha, como nós vimos aqui, ben, ou o rios, né, em grego, essas palavrinhas designam isso. Quem lê os primeiros capítulos de Gênesis logo vê que a missão inicial da família envolve um relacionamento sexual e o objetivo é a procriação. Deus, em sua sabedoria, criou o homem, criou a mulher como seres complementares, de forma que ali na união entre o homem e a mulher viria quem? Os filhos, que cumpririam uma missão bem genérica que Deus dá: crescei e multiplicai-vos. Aí, já aqui adiantando uma questão, tem gente que diz assim: a Bíblia nos manda, Deus nos manda, crescei e multiplicai-vos. Logo, se alguém pede o crescimento, como? Usando métodos para não gerar filho, então este alguém está cometendo pecado diante de Deus. Não é uma ordem de Deus, né? E aí a gente vai ter que entender isso nessa noite, para que a gente não ache que o fato de crescer e multiplicar-vos é um mandamento que se aplica pessoalmente a cada um de nós. Na verdade, a gente vai ver que esse mandamento ele é dirigido a toda a raça humana, né? É um mandamento dirigido a toda a raça humana e que, na verdade, se fosse um mandamento individual para cada um de nós crescermos de forma incontrolável, né, o número de filhos, então, meus irmãos, tinham pessoas que estariam em pecados, como é o caso, por exemplo, daqueles que não casam, daqueles que não podem gerar filhos, né? Então, esses estariam em pecado? Será que é assim que funciona? A gente vai entender um pouco mais. Meus irmãos, a maternidade e paternidade são vistas na Escritura, né, como consequências naturais da vida de casado. E a situação da mulher sem filhos, muitas vezes é lamentada. Quer ver, por favor, abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 30, versículos 1 e 2. Olha o que diz aqui, irmãos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que impediu de ter filhos? Primeira coisa, uma mãe que não pode gerar um filho é algo lamentável de acordo com as Escrituras. Segundo, quem é que dá filho? Quem é que ia dar filho a Raquel? Era Jacó? Não, irmãos, é Deus quem dá filhos. É Deus quem dá filhos. Você sabia que mesmo usando os métodos contraceptivos, por mais que ele seja um método eficiente, ele não tem 100% de segurança? Pois é. Mesmo até com, sei lá, um preservativo, né, você ainda assim corre o risco de ter um filho. É claro que as chances diminuem, mas quando Deus quer dar, meu amigo, não tem para onde você ir não, Ele dá mesmo. Ele dá até quando o ventre da mulher já não tem condições de suportar um filho, como foi o caso de Sara. E aqui a gente vê o caso de Raquel, que está o quê? Angustiada, porque não pode ter um filho. E Jacó diz então: eu sou Deus para controlar quando abre e quando fecha? Né? A gente conversava essa semana com alguém, e a pessoa dizia assim: a gente pensa que a gente tem filho quando a gente quer, e não é bem assim. A gente ouviu uma mãe dizendo isso porque eu não sabia, a pessoa acabou nos confessando, né, que por muito tempo, para ela ter um filho, como hoje ela tem, ela passou tentando, ia lá, tentava, não conseguia, saudáveis, completamente saudáveis, né, mas não tinha, e essa mãe chegou a essa conclusão, ela disse: a gente pensa que é quando a gente quer, e não é. Felizes são aqueles que podem dizer:
eu quero ter hoje, vai ter, mas só que detalhe, mesmo querendo, se Deus não abrir a madre e não gerar a criança lá no ventre, não vem, irmãos, não vem. Eu conheço casos de pessoas que foram, até viram a fecundação. Você sabe como é que dá a fecundação, né? O esperma, ele é posto num óvulo, né? Então, os médicos pegam lá o óvulo da mulher e fecundam ali com o esperma. Eles viram isso, viram lá o óvulo fecundado. E aí esse óvulo é posto no útero, para que agarrado no útero ele ali possa criar vida. Só que tem um detalhe, quando esse óvulo ele é posto no útero, o médico já não pode mais fazer nada. Porque ali, o estalo da vida, só Deus é quem pode dar. Então, irmãos, não é a gente, né, que quando a gente quer, é quando Deus quer dar. E aí, meus irmãos, logo, é fato que na Bíblia os filhos são vistos como presentes de Deus, como diz aí, veja o que diz Gênesis 4, versículo 1. Por favor, quem encontrou, leia para me ajudar. Gênesis 4, 1, primeiro livro da Bíblia, que diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Foi assim na origem de todas as coisas, e ainda é e será, né? Por mais que os homens queiram achar que podem constituir a família segundo a imagem que eles querem, o processo será sempre processo divino. O homem se une à sua mulher e geram então um filho. Irmãos, o Salmo 127, como lemos, diz que a herança do Senhor são os filhos. O Salmo 113, versículo 9, diz que são bênção de Deus, né? É o eterno, nosso Deus, quem forma os filhos no ventre. Veja o que é que o salmista nos diz lá no Salmo 139. Abra aí sua Bíblia comigo. Essa é uma expressão do salmista admirado com o poder de Deus ali na criação, na geração de um filho. Salmo 139, versículos 13 a 16. Diz assim, vou ler aqui, tá bom? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Ele está se referindo a quem aqui, irmãos? A Deus. Ou seja, Deus é quem tece, é Deus quem faz a criança crescer no ventre da mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. O que é a substância ainda informe? Deus nos viu quando ainda estávamos lá como gametas, óvulo e esperma. Ou seja, como substâncias ainda sem nenhuma forma, Deus já estava nos vendo, tamanho conhecimento de Deus. Ele já sabia qual era o esperma e qual era o óvulo que se encontrariam para que nós viéssemos a ter vida. E o salmista aqui está assombrado com esse poder de Deus, porque não mudou nada, continua do mesmo jeito, irmãos. É assim que acontece a vida, é assim que Deus gera a vida. E ele continua dizendo: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, meus irmãos, é Deus quem forma filhos no ventre. E tem a história das crianças desde a concepção, né? Ou seja, a criança está sendo cuidada ali, né? Vai sendo gerada e cuidada pelo Senhor. Irmãos, ter filho é de preferência, muitos, é a expectativa e a normalidade de uma família judaica. Os judeus ainda hoje são assim. E eles entendem que uma família grande não é peso, não é carga. Família grande é bênção do Senhor, é herança do Senhor. Claro que pensar numa família grande não quer dizer que é uma ordem de Deus para você ter filhos aí, né, à vontade. Não, não é assim. Né? A ordem de Deus é que você tenha família, né? Que você tenha família e que você possa cuidar deles, né? Dar a eles aquilo que eles
necessitam. Os filhos, eles são dádiva de Deus, na mentalidade judaica. Consequentemente, ter filhos significa ser abençoado por Deus, como diz lá em Gênesis 1, versículo 12, né? Opostamente, ser estéril e não ter filho representa uma profunda provação para a mulher. E isso daqui não é o que Deus pensou. Deus formou a mulher antes do pecado e o homem para que eles procriassem, eles tivessem filhos, né, e pudessem gerar filhos para a glória do Senhor. Então, tal quando você vê a história dos patriarcas, Raquel, Sara, né, todas elas não puderam ter filhos. E aí Deus desfaz a desonra delas, né, e as abençoa gerando um filho no ventre delas. Então, meus irmãos, diante disso nós vemos aqui que filhos, eles são formados por Deus e são bênção do Senhor. E aí vem a questão do controle de natalidade. O que é o controle de natalidade? Controlar quantos filhos nós queremos ter. E hoje, com toda a tecnologia, há maneiras para você fazer isso, né? Controlar ali o dia em que, a quantidade de filhos que você quer ter. E aí a gente precisa entender biblicamente o que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Considerando as leituras, né, com as quais nós já fizemos até aqui, algumas pessoas que são contra qualquer controle de natalidade por parte das famílias invocam argumentos que dizem o seguinte, né, e dizem ter base bíblica, afirmando, primeiro, que o controle de natalidade desobedece o mandamento de se multiplicar. Então, quem é contra o controle de natalidade diz assim, não, a Bíblia diz, olha, crescei e multiplicai-vos. Então, nada de métodos contraceptivos. Então, o primeiro argumento é esse. Segundo, quem tenta controlar a natalidade quer parecer Deus controlando a vida. Ou seja, se é Deus quem dá os filhos, quando a gente está controlando a natalidade, quantos filhos vamos ter, né, nós tomamos o lugar de Deus. Esse é um argumento daqueles que são contra o controle de natalidade. E, terceiro, o propósito do sexo não é o prazer, mas é a procriação. Então, toda vez que tiver relação sexual, se for para o menino vir ou a criança vir, tem que deixar acontecer. Meus irmãos, no entanto, há uma maneira diferente de entender essas questões que nós iremos tratar aqui. Eu já adianto para vocês que aqui o conteúdo da revista, né, é a favor do controle de natalidade. A gente não deve ter filhos assim, indiscriminadamente, né, de qualquer jeito, ou quanto quiser. A gente vai entender os argumentos bíblicos para isso, tá bom? Primeiro argumento, o mandamento de multiplicar-se é geral e não específico. Quando fala-se, crescer e multiplicar-vos, o texto não está falando especificamente para um cristão, um servo de Deus específico. É um desejo de Deus para quê? Para a raça humana. O desejo para Deus é que a raça humana ela esteja sempre crescendo, e assim está sendo, né? Meus irmãos, Deus deseja que a espécie cresça, mas isso não quer dizer que necessariamente cada indivíduo deve ter filhos, pois se assim fosse, os celibatários, os que não podem ter filhos, muitos cristãos que viveram sós na história do cristianismo estariam em desobediência a Deus. Tem pessoas, como diz o apóstolo Paulo, que receberam da parte de Deus o dom para não casar. Eu conheço um grande escritor, né, que já partiu para a glória, o John Stott, escreveu muitos livros, né? Ele era um servo de Deus, pastor, né, da igreja na Inglaterra, na Inglaterra, e ele não casou, não teve filhos, porque era um dom de Deus na vida dele. Inclusive, a gente não deve, de forma alguma, discriminar aqueles que receberam da parte de Deus essa direção. Eu achava até, Mirella, que eu ia ser celibatário, mas, né, não era o meu dom não, viu? E aí, graças a Deus, encontrei Mirelle, né, e só bênção, né? Irmãos, existem pessoas solteiras por causa do reino de Deus, pessoas que não vão se casar por causa do reino de Deus. Por acaso essas pessoas estariam em pecado? Porque diz o mandamento, crescer e multiplicar-vos. É claro que não. Veja o que diz Mateus 19, versículo 12. Por favor, abra a Bíblia e leia esse texto. Mateus 19, versículo 12.
O que é que diz aí? 12. Aqui é apto para aceitar isto, que aceite, né? Então, eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Essas pessoas por acaso estão em pecado porque não vão gerar, não vão multiplicar? É uma questão, né? Então, essa ideia de que o mandamento é crescer-vos e multiplicai-vos, e quem não fizer isso está em pecado, esses aí estariam em pecado, né? Porque decidiram seguir essa direção? É claro que não, né, meus irmãos? Também há outros, conforme 1 Coríntios 7, versículos 1 a 7, que receberam o dom do celibato, como nós já falamos. Em se tratando, meus irmãos, de um casal normal, não ter filho não é opção. A Bíblia não apoia tal decisão. Então, assim, eu não quero ter filhos. Casei, mas não quero ter filhos. Você não vai encontrar apoio bíblico para isso. Essa postura você não vai encontrar, certo? Possa ser que numa anormalidade do fisiológica, de saúde, certo, não vem, né? Não vem. Mas que é o que Deus pensou para a união entre o homem e mulher? Não. O casal, ele tem que pensar sim em ter filhos. Meus irmãos, o mandamento de Deus não especifica nem a quantidade de filhos, nem o tempo para tê-los. Tem casal que passa 1 ano e tem filhos, outros 10 anos para ter um filho. A Bíblia não estipula o tempo, mas o fato é que eles devem ter filhos. Ninguém peca pelo espaçamento que quer ter entre filhos, e não se deve, por exemplo, incentivar pessoas com problemas mentais, né, graves, mulheres com problemas de saúde, a terem filhos só para cumprir o mandamento da procriação. Então, tem que ter, mesmo correndo risco de vida, né, irmãos? Não é sábio isso. Então, primeiramente, o que é que a gente desmitifica aqui? Essa ideia de que o mandamento de se multiplicar, ele deve ser seguido literalmente, individualmente, por cada um de nós. Se for um mandamento individual, então tem muita gente, irmãos, que estaria em pecado, mesmo decidindo servir a Deus no celibato, né, como não casado. Segundo, quem faz certo tipo de controle de natalidade, necessariamente, não está brincando de ser Deus. Perceba que a gente está contra-argumentando a ideia de que aqueles que querem ter muitos filhos, né, não querem fazer o controle de natalidade, alegam. E aí, irmãos, todos nós sabemos que o poder da vida está nas mãos do Senhor. Só Ele pode dar e tirar. Sabemos que Ele pode dar um filho quando quiser. Assim, irmãos, quando uma família faz certo tipo de controle de natalidade, esse controle só é eficaz porque o próprio Deus assim o quer. Porque, como eu já disse a vocês, irmãos, às vezes tem métodos que não há método 100% seguro. Não há. Por quê? Porque Deus pode fazer ali um milagre naquele método. E assim a criança que ele assim desejou vem ao mundo. O casal não está se passando por Deus nesse caso. Ao fazer isto, está trabalhando junto com ele, pois é Deus quem permite que o método funcione. Então, o método não é contra Deus. O método trabalha junto com o Senhor, com Deus, que faz com que a criança não venha, porque só vem quando o Senhor quer que venha. Então, essa ideia de que estaríamos brincando de ser Deus, isso não existe, irmãos, não condiz. E terceiro, sexo não visa apenas a procriação. Tá? Eu acho que é o catolicismo, né, que tem essa ideia de que sexo é para procriar mesmo, certo? E aí a gente vê na Bíblia que não é bem assim, Se fosse assim, seria estranho a mulher ter apenas alguns dias de fertilidade no mês, e apenas uma parte pequena de sua vida, considerando a menopausa, né? Não, o sexo visa também a recreação, perceba bem isso, recreação, que aí tem a ver com prazer,
proteção contra a infidelidade, ou seja, um casal que mantém uma vida sexual regular é um casal que está trancando as brechas para o adultério e para a infidelidade, e o fortalecimento da união do casal. Olha quantas bênçãos o sexo ele traz para dentro da família. Meus irmãos, assim a Bíblia não pode ser usada como escudo para que um casal encha a casa de filhos sem pensar e sem bom senso, mas também não pode ser usada por um casal saudável que queira encontrar apoio para não ter nenhum filho. Perceba o equilíbrio, né? Então, eu não quero ter nenhum filho, certo? É casado, não está pensando em ter filhos, a Bíblia não apoia. Eu não vou usar nenhum método para controlar, vou ter filho aí como o coelho tem, né? Então, de tempos em tempos está lá, menino vindo aí à torta e à direita. A Bíblia não apoia nenhum, nem outro, no sentido de um descontrole da geração de filhos. A Bíblia nos chama a ter o bom senso, a observar, a entender o nosso corpo e assim poder pedir ao Senhor e receber do Senhor a nossa herança, né? A herança dele, que são os filhos, né, nas nossas vidas. Não, a motivação dele está errada, desse casal. A gente tem que pensar não nos efeitos, se vai vir ou se não vem, mas na motivação que há. A nossa motivação, ela vem das Escrituras, então a gente tem que agir motivados pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra de Deus nos ensina. Então, se eu tenho a motivação de não observar, não atentar para o que a palavra ensina e digo, não, mas se Deus quiser, Ele manda de todo jeito, eu estou num ato de desobediência. Se Deus pode mandar, pode, mas para um filho de Deus não é essa a atitude correta, não é essa a motivação correta. Então, esse casal estaria aí transgredindo, né, o desejo do Senhor, não estaria vivendo a bênção do casamento como Deus quer que viva, que se unam, certo? Tem um momento lá para estabelecer os vínculos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, mas que pensem, eu quero ter filhos, um dia a gente vai ter, e que é a bênção. Quando isso vai ser, a Bíblia não estabelece. Tem gente que passa 5, 6, 10 anos para ter um filho, é Deus, né, que vai dar no momento certo, e o casal tem que pensar isso, tá certo? Entendeu, Mirelle? É sempre pensar, olha, pensem na motivação das coisas, né? Deus, ele age, por que a Bíblia nos chama a agir com o coração? Porque é no coração que estão as motivações. Então, qual é a motivação de não ter, né? E qual é a motivação também de ter? Tem que pensar sobre isso, né? Ok, meus irmãos, mais alguma colocação? Está claro aí para vocês? Amém? Então, vamos para o ponto 2, a sociedade moderna e o entendimento sobre filhos. Então, agora nós vamos voltar um pouco os nossos ouvidos, e eu peço a vocês que tenham aí estômago para ouvir, o que é que o mundo diz acerca de filhos. E aí, primeiramente, vamos ver o primeiro motivo. Filho custa caro. Filho custa caro. Irmãos, sim, é verdade que filhos precisam de muitas coisas e demandam um gasto considerável pelos pais. Contudo, grande parte das pessoas que assim pensam usa o dinheiro para outros fins pessoais. Olha só, a pessoa diz, não, eu não vou ter filho porque filho é muito caro, mas gasta à torta e à direita consigo mesmo. O que é que você vê no fundo de tudo isso? Egoísmo. A pessoa que diz, eu não vou ter filho porque filho é muito caro, às vezes está lá tendo condições de se manter e manter outro, mas está gastando, né? Então, não é, irmãos, algo aceitável, né? O problema não é o dinheiro gasto, irmãos, mas com o que está sendo gasto. No fim, se o gasto for em prol da pessoa, ótimo, né? Mas se for em prol de um filho, não. Então, aí é que a gente vê o problema, né? Outra fala que é mundana, né? Filho dá trabalho. Não vou ter filho, menino, porque menino dá trabalho demais. Eu não quero ter trabalho na minha vida. Meus irmãos, claro que dá. Mas o que é que não dá trabalho? Tudo nessa vida que a gente queira fazer, dá trabalho.
Irmãos, tudo o que fizermos, se quisermos fazer bem feito, dá trabalho. E criar filho, dá trabalho, porque se você quer criar um homem, uma mulher, seus filhos no caminho do Senhor, você vai ter que se desgastar muito. Você vai ter que dizer muitos nãos. Você muitas vezes vai estar chorando, se angustiando. Muitas vezes você vai estar irritado. Por quê? Porque faz parte da criação. A gente está lidando com uma criancinha que é bonita, é bela, né? A gente fica encantado com toda a doçura, mas é um pecadorzinho. E que se a gente não direcionar o crescimento dela, ela vai crescer torta e para distante de Deus. Então, filho dá trabalho, irmãos, filho dá trabalho. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, há trabalho mais feliz que esse, de ver os nossos filhos. Esses dias agora, eu fiquei muito feliz com a Mariana, né? Ela foi chamada para ajudar a irmã Carol, e gravaram um videozinho lá, e ela dando a lição, né? E eu vendo ela ensinando a palavra, né? Toda empolgada, né? A marca de Noé e tudo. Como isso orgulha, irmãos. E a gente já começa já a ver os frutos, né? Diz, poxa, o trabalho que a gente tem, Mirelle, que quantas vezes Mirelle ficava ali, a Mariana nas pernas dela, né? Para lá e para cá, e Mirelle não entendia nada da palavra, não participava do culto, chegava em casa, né, angustiada, porque não entendeu nada, porque o menino corria para um lado e para o outro. Mas hoje a gente está colhendo os frutos, né? A gente já está começando a ver os frutos disso. Então, assim, irmãos, dá trabalho? Dá, mas que fruto é mais agradável para nós do que ver os nossos filhos dessa forma, nos caminhos do Senhor, servindo a Deus? É uma bênção, né? Bênção do Senhor. Irmã Elizabeth levantou a mão? Foi. Bênção de Deus, né? Pois é. Outra fala mundana. Não vale a pena ter filhos num mundo tão cruel, né? Irmãos, que nosso tempo é complicado, nós sabemos muito bem disso. Mas que tempo não foi complicado? Me diga. Hoje a gente está vendo muita coisa absurda, mas os nossos antepassados também viam a mesma coisa, coisas absurdas, né? Absurdas para a sua época. Sempre será assim, porque o mundo é um mundo de pecado. Irmãos, questões de saúde, leis, educação, moradia eram muito diferentes. E justamente nesse tempo a taxa de natalidade era alta, né? Quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê isso. Tinha toda dificuldade, mas o pessoal queria filhos. O pessoal não evitava, queria ter filhos mesmo, né? Irmãos, não somos profetas para saber se o nosso mundo mudará para melhor amanhã, e é provável que não. Logo, nós devemos viver o hoje como presente de Deus. Por isso que o hoje chama-se presente, porque é um presente de Deus para nós. Amanhã vai ser mal. Não, a gente tem que viver o hoje. Tem que pensar nos filhos agora, né? Como é que a gente pode educá-los, como é que a gente pode conduzi-los no caminho do Senhor e fazer o nosso papel, né? Ainda outra fala que não é cristã, né? Diz assim: filho modifica a estética, né? A mãe já fica a barriguinha maior, né? O corpo não fica mais o mesmo, daquele corpinho de adolescente, né? Principalmente para as mulheres. Além disso, filho tira a liberdade e tem uma minha carreira. Olha aí que coisa, né? A Bíblia não compartilha dessa mentalidade moderna, irmãos, de que o objetivo da vida é felicidade, facilidade e evitar mágoas e dificuldades. Não, a Bíblia não compartilha disso, porque a vida, irmãos, é difícil. E mesmo aqueles que almejam, né, toda essa felicidade, uma vida sem mágoas, terão dificuldades, terão sofrimentos. Irmãos, veja que a maioria dos motivos que a gente falou aqui dizem respeito não ao altruísmo, mas ao egoísmo. Diz respeito ao que cada um pensa de si mesmo, em detrimento de quem pode vir, dos filhos que poderiam vir. Irmãos, essa mentalidade, como já dissemos, não é a mentalidade que Cristo nos ensina. Então, se somos cristãos e queremos ouvir o que a palavra e o nosso Senhor Jesus Cristo ensina, nós precisamos mudar esse tipo de afirmação. Eu não vejo, não ouço, né, aqui no nosso meio assim, pessoas falando isso, mas se porventura um dia ouvir, que eu creio que eu vou ouvir um dia, a gente vai ter que instruir,
a gente vai ter que, né, trazer o entendimento, porque isso não condiz com a palavra do Senhor. Meus irmãos, terceiro e último ponto, né? Tenham filhos, mas tenham bom senso, né? E aí, aqui vem a instrução. Vimos os filhos na Bíblia, vimos o que a sociedade moderna pensa e agora vem a sabedoria. Irmãos, não há um mandamento bíblico para cada pessoa do mundo ter muitos filhos, como vimos. Não temos ordenança para ter a maior família possível, nem para limitar o tamanho dela, mas para buscar o quê? Equilíbrio. Também vimos que para aqueles que podem constituir família, os argumentos mundanos não devem ser sua base para a ação. Assim, devemos sair do reino do todo mundo faz assim e entrarmos no bom senso, seguindo princípios bíblicos, orientações da parte de Deus. Os pontos a seguir que nós iremos tratar devem ser olhados com atenção para nos trazer alguma orientação nesse sentido. Então vamos ver, observe aí na sua lição, ponto A. Na Bíblia, Pedro nos manda viver a vida do lar com discernimento, como diz aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Logo, bom senso em oração deve governar a vida do casal. A vida do lar com discernimento. O que é isso? Pedindo ao Senhor e buscando discernir cada momento o que fazer, que decisão tomar. Claro que a gente faz isso, né, em oração e tendo os fundamentos da palavra para guiar a condução do nosso lar. Irmãos, tudo deve ser muito bem conversado entre o casal, acordado e planejado entre si. Nunca fazer o que não deve, mas não se furtar de se fazer o que deve. O casal necessita considerar o tamanho de sua família de acordo com as possibilidades e seu contexto de serviço no reino de Deus. Então aqui nós temos o quê? Um critério. Um critério. Qual é o critério? As possibilidades que nós temos, né? E também o contexto do serviço no reino de Deus. Como B, letra B aí, na Bíblia recebemos o dever de nos multiplicar. Logo, é razoável que o casal tenha pelo menos alguns filhos. Controle total de natalidade não é apropriado para um casal cristão. Então, diante do que vimos aqui, controle total é o quê? Não ter filho nenhum. Passar por essa vida sem ter nenhum filho, né? Irmãos, é claro que eu falo aqui como um pai e tendo os meus filhos, é uma coisa para mim inimaginável, passar nessa vida sem ter um filho, com quem eu possa conversar, me dedicar, amar, cuidar, sofrer, me alegrar, gastar meu dinheiro, né? Tudo isso aqui, irmãos, filhos. Inclusive eu vinha conversando com uma irmã hoje no seminário, e a gente estava dizendo, né, como filhos limita até a maneira como a gente dirige o carro da gente, né? Ela dizendo, olha, eu dirijo o carro, mas agora que eu tenho 2 filhos, eu fico pensando direto, toda vez que eu pego no carro eu penso, poxa, eu tenho 2 filhos, se acontecer alguma coisa eu vou deixar eles órfãos. Então os filhos, eles também têm esse poder de nos fazer pensar, agir com prudência, né? Enquanto não tem filhos, a gente não pensa muito nisso, mas depois que vem os filhos, a gente fica pensando, poxa, são meus filhos, precisam de mim, eu preciso estar aqui com eles. Irmãos, na Bíblia, nós precisamos olhar e ver o que a Bíblia diz, porque ela diz que filhos são bênçãos do Senhor. É razoável entender que Deus quer que tenhamos filhos. Deus mostra que eles são uma dádiva abençoadora da parte dele para as famílias. Na Bíblia, Deus é soberano, é Ele quem abre e quem fecha o ventre. Por mais que a tecnologia hoje esteja avançada, mas a palavra final sempre estará nos lábios do nosso Deus. Como diz o Salomão lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus quem dá a última palavra. Então devemos ter uma vida de oração e dependência de Deus nas questões de ter filho. Sua vontade deve ser buscada acima de tudo. Não podemos viver como se isso dependesse apenas de nós, nem nos espelhar no que os outros fazem, né? Cada família é única. Eu quero ter 5 filhos. Tenha. Você não tem a obrigação de ter também 5 filhos. Eu quero ter 3 filhos, 2 filhos, né?
Não tenha. Mas você não tem que seguir um padrão, todo mundo tem que ter a mesma quantidade de filhos. Na Bíblia, irmãos, o pai de família deve prover pelos seus, como diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se ele não tem condições de prover uma família numerosa, não é moralmente errado intencionalmente ter uma menor. Então, ele quer ter uma família menor, não há problema. Na Bíblia, egoísmo é pecado, como diz Provérbios 18, versículo 1, a gente vê também Filipenses 2:3, Tiago 4:3. Saiba que não ter muitos filhos, se os motivos forem egoístas, nesse caso, estéticos, eu não queria porque minha barriga vai ficar esticada, né? Não queria porque eu vou ganhar um pouquinho mais de peso. São questões estéticas, irmãos. Além disso, né, é questão de felicidade. Eu quero uma vida sem problema, né? Nada disso é argumento para não ter filho. Na verdade, isso no fundo é egoísmo. Irmãos, não é o uso de certo método contraceptivo que é certo ou errado, mas a motivação, como nós aqui falamos nessa noite. Na Bíblia, Deus forma a vida dentro do ventre, logo o cristão ele nunca deve usar um método contraceptivo que seja abortivo. A pílula do dia seguinte, né? Se estiver fecundado, você está cometendo um aborto, né? E o aborto é tirar uma vida, Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? O cristão ele pode usar métodos naturais, se assim quiser, que impeçam a gravidez. Ao fim de tudo que vimos nessa noite, nossa família deve estar centrada e ser tratada como uma única família, né, diante de Deus. Não haja pelo que o nosso mundo apresenta, mas pelos princípios que a Bíblia ensina, né, que a Bíblia apresenta. Dessa forma, você tem muitos deles para se basear. Então, meus irmãos, diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, né, que a Bíblia nos dê direção para que a gente possa tomar a escolha. Eu não sei quantos daqui ainda pretendem ter filhos, né? Mas que a Bíblia nos norteie, que a gente entenda a palavra de Deus. E eu sei que aquilo que foi aqui exposto, a gente encontra nas Escrituras e cremos que estando nas Escrituras é a palavra de Deus, então que Deus norteie aí as nossas escolhas. Quem sabe você não tenha mais, mas você tem um filho, uma filha que está nesse dilema, né? Não sabe se vai ter, se tem, se não tem, então que nós possamos instruí-los de acordo com a santa palavra do nosso Deus. Que Deus aplique assim a lição nessa noite aos nossos corações. Os irmãos gostariam de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Quem ainda pretende ter filhos, diga aí, Lima, olha aí. Lima já está animado já. Cadê a Adriana? Foi? Pois é, rapaz, pois é. Uhum. Pai de pet, mãe de pet. Pois é. Não, hoje em dia já existem empresas multinacionais que vivem para cuidar de pet. Tem de tudo de pet, de animal, né? Veja só, irmãos, a gente deve tratar animais, quem tem animal de estimação deve cuidar, não pode ser cruel, tem que dar o zelo, decidiu cuidar, decidiu estimar aquele animal, cuide dele, agora como animal. Porque a partir do momento que o animal ele começa a ser tratado como filho, irmãos, há uma normalidade nesse caso, porque Deus não deu animal para ser filho da gente, né? Não deu. O cachorro é bonito, responde, né? É carinhoso, a gente brinca lá, é bonito. Lá em casa nós tínhamos, né? Sentimos falta da Lili, que era a cachorrinha da gente que partiu. Mas, irmãos, Lili não tinha esse negocinho de ser tratado como um filho meu de jeito nenhum. Era uma cadelinha que a gente amava e cuidava como cadelinha, né? Agora, sabe o que é que tem no fundo disso, Lima? Tem uma carência, né? O cuidado. As pessoas não querem ter filhos, acreditam que podem dar a um animal o carinho que daria a um filho,
gastam até vezes 3 vezes, 4 vezes mais, né, do que ter um filho, mas aí é aquela história da felicidade. Não, filho é bonito nos outros, em mim não. Eu não quero ter essa responsabilidade. Então, meus irmãos, no fundo é egoísmo. No fundo são pessoas egoístas, né? Eu falo aqui de pessoas que estão decididamente, podendo gerar, não querem gerar, preferem ter um cachorro dentro de casa, um gato dentro de casa. É diferente de uma pessoa que não pode, né? De uma pessoa que não pode. E aqueles que não podem, se querem mesmo, tem filha de adoção, né? Filha de adoção. Tem um familiar meu que adotou e está na bênção de Deus. A criança veio como bênção, eles estão felizes com a bênção de Deus, e nós temos inclusive o respaldo divino, que nos fez filhos por adoção em Cristo Jesus. Então, nós fomos adotados. A adoção não é invenção de homem, o próprio Deus é quem nos adota, e aí nós temos a inspiração nele para adotar. Agora, fazer meu animalzinho, né, que é o... Não, aí, meus irmãos, aí está complicado, viu? A gente tem que cuidar, tem que ter o carinho, tem que ter ali, brincar, é muito bom, dá saudade, tudo mais. Não é um filho. Não é um filho. Filho vem do ventre da mulher, é gerado por um homem e uma mulher, é galardão do Senhor. A Bíblia não diz que o animal é herança do Senhor, não diz que um cachorro é herança do Senhor, diz que filhos são herança do Senhor. Então, que Deus nos dê essa sabedoria, né? Mais alguma colocação, irmãos? 17. Pois é. Só cuidava dos filhos, né? Não tinha... Era uma realidade diferente, né? Mas assim, era bênção. Inclusive nós aqui, eu não, que lá em casa só fomos 6, né? Mas antigamente, irmã Maria Dias, conversando com ela esses dias, ela dizendo, né, que foram muitos, se não me engano, foram 14 lá, uma coisa assim, 14 filhos que ela teve. Então, bênção de Deus, né? Quem pode, né, e usa o bom senso para isso, pode sustentar, pode dar educação, faça isso para a glória do Senhor. E exatamente, tem essa possibilidade. Ok, irmãos, vamos ficar de pé? Pois é verdade. É verdade, a senhora sabe, né? Então a senhora sabe do que está falando, viu? Então nós vamos orar em nome de Jesus, né? Vamos agradecer ao nosso Deus. Eu queria pedir a nossa irmã Marcone para fazer essa oração. Coloque os casais da nossa igreja, os filhos, nossos filhos, os casais jovens também, para que Deus esteja dando sabedoria. Amém, Jesus. Amém, Deus. É verdade, meu Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.